Meus amados irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos gratos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite, participando deste culto, adorando ao Senhor, ouvindo louvores que exaltam o nome do Senhor. E também somos gratos a Deus pela vida do nosso amado pastor, que tem confiado a nós esta responsabilidade de estar aqui com cada um dos irmãos, compartilhando da palavra de Deus. Agradeço também ao pastor Josiel pela forma tão carinhosa, de receber, recepcionar. Desde cedo ele já estava entrando em contato conosco e eu louvo ao Senhor pela vida do servo do Senhor nesta noite. Meus queridos irmãos, eu gostaria de convidar a cada um dos irmãos para tomar o exemplar da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que possamos ler um texto no Evangelho escrito por Lucas. Lucas, capítulo de número 7. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, o capítulo de número 7, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenham achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém. Meus queridos, acabamos de ler um texto nas Sagradas Escrituras e este episódio aqui que é registrado por Lucas, o Dr. Lucas, ele também é narrado por Mateus. Somente nesses dois evangelhos é que nós vemos esse tão importante acontecimento sendo narrado. E ele tem algumas características especiais e importantes que nos trazem lições para a nossa reflexão nesta noite. Nós vemos aqui no verso de número 1 do capítulo 7, que o texto diz o seguinte: que depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Nós percebemos que Jesus estava trazendo o ensinamento da palavra de Deus. Existe uma versão peça que diz que Jesus concluiu toda a instrução, Jesus concluiu toda a doutrina. E é interessante que nós percebemos, meus amados irmãos, que certo comentarista, ele traz a tradução desse texto, dizendo que Jesus havia concluído os ensinamentos concernentes à doutrina de Deus, a doutrina celestial. Então, é importante dizer aqui que este discurso que Jesus apresentou não foi qualquer discurso, não tinha nada a ver com conteúdo político, conteúdo econômico, social. Jesus estava falando das coisas pertinentes aos céus,
ao reino de Deus. E é interessante, meus queridos irmãos, que quando nós lemos este episódio no capítulo 8 de Mateus, nós iremos perceber também que Jesus estava concluindo aquilo que nós conhecemos pela tradição cristã como sendo o Sermão do Monte, porque ele estava no monte, e os capítulos 5 a 7 de Mateus vai narrar justamente vários ensinamentos que Jesus Cristo apresenta para os cidadãos dos céus. Aí no Sermão do Monte nós percebemos que estão os princípios da palavra de Deus para todo aquele que quer seguir ao Senhor. Portanto, é necessário dizer aos queridos irmãos nesta noite que nós estamos vendo aqui o encerramento de um momento muito que especial, porque a palavra de Deus estava sendo pregada. O texto ainda continua no verso de número 1, dizendo que Jesus concluiu esse discurso perante o povo. Se nós pudermos ver esse texto no capítulo 8 de Mateus, e o verso de número 1, diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Veja que as narrativas, elas são semelhantes, porque estão narrando o mesmo episódio. Lucas vai dizer que Jesus estava perante o povo, e Mateus é enfático em dizer que uma grande multidão seguia Jesus. Será que nós podemos parar um pouco para refletir sobre esta verdade? A verdade de que uma grande multidão seguia Jesus. Se nós pudermos observar o que Mateus escreve no capítulo de número 9, a partir do verso de número 36, nós iremos ver que Jesus percebe uma grande multidão e ele entende que aquela multidão estava cansada, como ovelhas que não têm pastor. No meio daquela grande multidão estavam pessoas doentes, pessoas que precisavam de curas, de libertação, e Jesus estava operando grandes milagres. Se nós pudermos observar o texto de Marcos, no capítulo de número 2, nós iremos ver um outro momento que Jesus estava mais uma vez com uma multidão. E é interessante a narrativa de Marcos, porque ele vai dizer que aquela casa estava totalmente tomada e não havia mais espaço para ninguém. E foi necessário, porque algumas pessoas ali queriam levar um enfermo paralítico para perto de Jesus, foi necessário abrir o telhado para que aquele paralítico descesse, porque a casa estava tomada. Quando nós lemos a narrativa de Lucas, no capítulo de número 5, nós vemos mais uma vez Jesus com um grande número de pessoas. E aí Lucas ele vai narrar no capítulo de número 5 que Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e naquela praia a Bíblia diz que uma grande multidão apertava Jesus, porque eles estavam interessados em ouvir a palavra. Se nós pudermos observar no capítulo de número 6 de João, nós iremos perceber também o verso de número 2, um grande segredo, porque esta multidão seguia Jesus. A Bíblia vai dizer no capítulo 6 e o verso de número 2 de João, que esta multidão seguia a Jesus porque se admirava com os milagres que ele operava. Portanto, meus queridos, a multidão estava sempre acompanhando Jesus por causa dos seus ensinamentos, por causa dos milagres, por causa das curas, por causa da intervenção. Jesus tinha uma forma peculiar, uma forma totalmente especial para lidar com as pessoas. E aqui, neste texto que nós estamos lendo com os irmãos, não é diferente. Porque Jesus, mais uma vez, está com uma grande multidão. E, diante de uma grande multidão, de repente, de forma inesperada, chega um grupo de anciãos. Estes anciãos que a Bíblia se refere
não são os anciãos da lei, os guardiões da lei. Mas esses anciãos aqui eram homens experimentados, conhecedores das tradições e da cultura judaica, homens já de certa idade. O termo ancião aqui se refere a esta realidade. Então esses anciãos chegam perto de Jesus e eles começam a apresentar a situação de um certo centurião. É importante destacar aqui para você, querido, que o centurião era uma posição dentro do exército romano, onde alguém em destaque estava liderando uma tropa com 100 soldados. E este centurião, ele tinha um servo seu. E aquele servo se encontrava enfermo. E por causa do sofrimento do seu servo, ele começa a interceder porque ele ouviu falar de Jesus. E ele se interessa de que Jesus venha à sua casa para curar. Ele gostaria de receber um milagre. Perceba que a Bíblia não narra o nome deste homem. A Bíblia não diz quem ele é. A Bíblia não traz muito significado sobre a sua história. A informação que nós temos, registrada especialmente em Lucas, é de que este ancião, que este centurião, era um homem que amava a nação de Israel. Possivelmente um prosélito, possivelmente um homem que foi atraído pela religião judaica e por causa disso ele pode ter se convertido também à religião judaica e também ele fez um grande benefício construindo uma sinagoga. Ora, um estrangeiro que está para manter o governo de um domínio exterior, de uma nação exterior sobre a nação de Israel, e este homem que está neste poder, agora beneficiar este povo que está sendo oprimido, não é algo fácil. Por isso, ele conseguia alcançar a confiança e o respeito das pessoas, porque ele mostrava ter um bom coração. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, antes de nós continuarmos com a narrativa, para que você percebesse comigo algo que já apresentamos aqui. Jesus sempre estava cercado de uma grande multidão. Eu gostaria que você frisasse essa palavra no seu coração, que Jesus estava cercado por uma grande multidão, sempre. Em várias situações, em casa, quando ele ia para o deserto, lá tinha gente. Quando ele pegava um barco para atravessar para o outro lado, as pessoas pegavam barquinhos também para segui-lo. Jesus sempre estava cercado por grandes multidões. No meio da multidão, aparece a história de um homem. Este homem, nós não temos o nome dele. Sabemos a sua profissão, sabemos da sua benfeitoria em favor da nação de Israel, mas nada mais do que isso. E é aí que é interessante o caso de que Jesus ouve o caso de um homem no meio de uma grande multidão. Eu estou aqui agora no estúdio da Rede Brasil de Comunicação. Você está em casa, você talvez esteja no hospital, talvez você esteja no presídio, sim. Ontem eu estava no culto de doutrina no Templo Central, e um rapaz chegou para mim de paletó, gravata, totalmente tatuado. Na sobrancelha, na bochecha, na orelha, no pescoço, totalmente tatuado. Os braços, os dedos, totalmente tatuado. E ele chegou para mim e disse assim: no presídio estamos ouvindo a palavra de Deus. Eu estou fora hoje, mas continue pregando a palavra. E eu quero dizer para você, querido, que está aí no presídio agora, para você que está no hospital, para você que está no ambiente de trabalho, para você que está em casa, eu não sei aonde você está. Eu só estou olhando para uma câmera que ela não expressa nenhum tipo de sentimento. Nós temos aqui os irmãos, o pastor e vários irmãos participando do culto conosco, nada mais do que os produtores também e os intérpretes de Libras. Mas eu não consigo enxergar além disso.
Mas neste exato momento, pela televisão, pela rádio, pela internet, milhares de pessoas estão sendo alcançadas, aqui, ali e além, em outros estados, em outras cidades, em sítios. Possivelmente alguém está escutando a pregação deitado numa rede, lá no sítio, aonde só pega as ondas sonoras das rádios. Eu não sei aonde você se encontra, querido, mas eu quero lhe dizer que, tal como você, no meio de uma grande multidão, estava este centurião, precisando de um socorro que não era para si, um socorro para alguém que era seu servo. Que expressão maravilhosa de caridade este homem mostra, porque ele, sendo um centurião, ele poderia simplesmente descartar aquele soldado, aquele servo, e dizer: vou colocar outro no seu lugar, vou substituir. Mas ele mostra interesse de restaurar a saúde daquele servo, e possivelmente ele percebeu que não era mais uma questão relacionada a finanças ou a procura de médicos humanos naturais que pudessem trazer recursos aqui da terra para trazer a saúde para aquele homem. Ele percebeu que haveria ali uma necessidade de ordem espiritual. Somente Deus poderia mudar aquela situação. E aqui, meus queridos, eu quero dizer aos irmãos que aquele homem descreveu a situação daquele servo qual não sabemos o seu nome. Talvez seja esta a sua situação hoje. Você esteja aí e nós não estamos lhe vendo, nós não sabemos o seu nome, mas eu quero te dizer nesta noite: Jesus sabe quem você é, Ele sabe o teu nome, Ele sabe a tua necessidade, e hoje Ele pode mudar a tua história em nome de Jesus. Gostaria de convidar você para voltar ao texto bíblico comigo, mas desta vez eu gostaria de ver a narrativa a partir da visão de Mateus. Vamos a Mateus, o livro de Mateus, Evangelho, capítulo de número 8, e o versículo de número 6 e 7. Veja o que é que diz aqui o texto. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Existe uma versão etíope que ela diz assim: a enfermidade desabilitou de tal maneira o meu servo, que ele está em casa prostrado e aflitamente atormentado. Veja que a narrativa nos apresenta detalhes sobre o sofrimento deste homem, que estava aflito. A enfermidade foi degradando, foi piorando, foi trazendo situações mais difíceis. Mas o que me chama a atenção, pastor Josiel, e queridos irmãos que estão em casa, é o verso de número 7, que quando a descrição foi feita sobre a situação daquele rapaz, daquele servo, o versículo de número 7, de maneira simples, objetiva e direta, Jesus diz assim: e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. É interessante esse texto, irmãos, e eu fiquei bastante impactado por esta expressão direta e objetiva do verso de número 7. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos mostrar que quando a mulher cananeia veio atrás de Jesus clamando e pedindo milagre, Jesus continuou o seu caminho, ignorando totalmente aquela mulher. Os discípulos diziam a Jesus: despede esta mulher. Jesus chegou para aquela mulher e disse assim: não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Veja o modo de tratamento que Jesus apresentou para aquela mulher. Em outra ocasião, a Bíblia diz que Jesus ouviu que o seu amigo, escuta bem, o amigo de Jesus, chamado Lázaro, estava doente. Jesus disse assim: esta doença é para a glória do Senhor, para a glória de Deus. E ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava e deixando Lázaro lá padecer, de tal maneira que Lázaro morreu. É interessante, meus amados irmãos, que Marcos também narra uma outra situação, que Jesus chamou os discípulos e disse assim: vamos para o outro lado. E quando ele entrou dentro do barco, Marcos capítulo de número 4 e o verso de número 34, vai dizer que Jesus pegou um travesseiro, uma almofada, essa é a expressão do texto.
Ele pegou uma almofada, foi dormir, o vento começou a soprar, as ondas começaram a subir, Jesus descansando, os discípulos preocupados, de tal maneira que eles vão até Jesus, acordar Jesus e dizer a Jesus: não se te dá que morramos? Quer dizer, será que tu não estás percebendo a nossa situação? Veja só, meu querido, que eu apresentei aqui somente 3, existem várias outras, mas eu apresentei 3 situações que as pessoas foram à procura de Jesus e de alguma forma Jesus não respondeu prontamente como elas esperavam serem atendidas. Mas neste caso aqui específico, Jesus, ele apresenta a sua disposição, ele diz: eu irei, e eu irei sarar este homem que está enfermo. É interessante isto, irmãos, e impacta meu coração, porque Jesus poderia ter deliberado uma palavra. Jesus poderia ter dito, como disse a Lázaro, aos informantes que trouxeram a informação de Lázaro, que era para a glória de Deus. Ele poderia se reter em outro caminho, ele poderia usar a expressão que ele usou para a mulher cananeia, dizendo àquela mulher que não era lícito dar os pães aos cachorrinhos. Mas Jesus olha para aquela situação e diz: eu irei e irei trazer saúde. Jesus então, naquele momento, vai diretamente ao encontro daquele homem. E é interessante que aquele homem conhece de tal maneira a cultura judaica, que aquele centurião, ele diz, se você puder abrir a Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 7, versículos 6 e 7, diz assim: e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Veja a expressão deste homem: eu não sou digno de que entres na minha casa, eu não sou digno de ir ao teu encontro. Veja o nível de humildade que este homem apresenta. Mesmo sendo um grande oficial romano, mesmo tendo influência política, econômica, social, mesmo sendo um homem que tinha contato com várias pessoas, perceba, a Bíblia não diz o número de anciãos, mas diz que um grupo deles foram ao encontro de Jesus para interceder. Isto porque o poder de influência deste homem era grande. Ele era um homem tão bem relacionado que no início da narrativa, nós percebemos um grupo de anciãos indo. Já agora, nessa leitura que nós fizemos, um grupo de amigos vão. Perceba que este homem, ele é um homem de um bom relacionamento. No entanto, ele reconhece o seu limite diante do Senhor. Ele reconhece a sua incapacidade diante do Senhor. E ele se põe ali em humildade diante do Senhor. Ele diz assim: eu não sou digno de ir ao teu encontro, e eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Eu gosto da expressão de Mateus capítulo 8, e o versículo de número 8, que ele diz assim: mas dize somente uma palavra, somente uma palavra será suficiente. Ele está dizendo isso porque ele mesmo vai justificar aquilo. Ele vai dizer: porque eu sou um oficial, eu tenho uma autoridade e estou também debaixo da autoridade romana. E se eu digo a um que está debaixo da minha autoridade, vá, ele vai. E se eu digo a ele, vem, ele vem. Isto quer dizer, eu tenho autoridade, assim como também tu tens autoridade. E ele pede somente uma palavra. No livro de Salmos, o Salmo de número 33 e o verso de número 9, a Bíblia vai dizer o seguinte: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Isto aqui, este texto que nós acabamos de ler de Salmos, é uma referência à obra da criação. E quando nós paramos para perceber como se deu a obra da criação,
nós podemos então perceber em Gênesis que a Bíblia diz o seguinte, que Deus disse, haja luz. E na hora que ele disse haja, houve como ele determinou. Em outro momento da criação, a Bíblia diz que Deus disse, haja expansão. E na hora que ele disse, haja expansão, na mesma hora, os céus foram criados. Depois ele disse, haja separação entre águas e águas. E quando ele disse, haja separação entre águas e águas, rios foram criados, lagos foram criados, oceanos foram criados. A Bíblia nos mostra em Gênesis ainda no capítulo de número 1, quando ele disse ajuntem-se. Naquela hora que ele disse ajuntem-se, então uma porção de terra seca apareceu. Depois ele disse produzam, somente esta palavra, produzam. E na mesma hora as ervas e as árvores começaram a produzir seus frutos. Ele também disse produzam, e assim surgiram as espécies dentro do mar. Ele disse produzam, e mais uma vez as espécies começaram a surgir nos ares. Ele disse produzam, e as espécies mais uma vez começaram a surgir na terra. Sabe o que eu quero te dizer aqui com esta referência? É que somente uma palavra foi necessária para a criação. Ele disse haja luz e houve luz. Ele disse haja luminares e os luminares apareceram. Ele disse produza e assim os animais apareceram. Ele tem poder de somente com uma palavra criar todas as coisas. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está em casa, você que está no hospital, não importa onde você está neste momento, eu quero te dizer esta palavra no nome de Jesus. Somente uma palavra é necessária para que o milagre aconteça. Somente uma palavra é necessária para que Deus mude a tua história. Somente uma palavra é necessária para que você possa viver o novo de Deus na tua vida. Somente uma palavra é necessária para que a circunstância que você está vivendo seja mudada para a glória do nome do Senhor Jesus. Será que em casa você pode dar um glória a Jesus? Será que você pode adorar ao Senhor nesta noite? É interessante, meus amados irmãos, voltando ao texto de Lucas capítulo 7 e o versículo de número 8, a Bíblia diz assim: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Este homem aqui está reconhecendo a autoridade que está sob o nome de Jesus. Ele está reconhecendo que não é qualquer homem. Você está lembrado aqui no início, quando começamos a desenvolver esta reflexão, que nós falamos aqui sobre os ensinamentos de Jesus, falamos aqui das multidões que acompanharam os milagres de Jesus. Portanto, este homem, ele entendia que não estava falando com qualquer pessoa, ele estava falando com o Senhor. Deixa eu te dizer nesta noite, Jesus Cristo tem autoridade sobre a desordem, sobre as crises, sobre a morte, sobre a situação caótica, sobre a enfermidade. Eu quero te dizer nesta noite, tudo está debaixo do domínio, do controle e da autoridade do nome de Jesus. Não existe situação caótica na tua história. Não existe situação impossível na tua vida. Não existe nada que saia do controle da mão de Deus. Está tudo em sua mão. Ele age como quer, ele age quando quer, ele age em quem quer. Tudo está em suas mãos. Quando este homem, ele chega a dizer esta palavra, é porque ele tem o entendimento de que há poder no nome de Jesus. Deixa eu te dizer mais uma vez, talvez você não entendeu. Há poder no nome de Jesus. Eu quero te dizer que toda autoridade está em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo de número 1, que Deus fez congregar todas as coisas que estão nos céus e todas as coisas que estão na terra. Deus fez congregar em Cristo Jesus. Não há nada que possa fugir do controle e da autoridade do nome de Jesus.
Em Colossenses capítulo de número 1 e o verso de número 16, a Bíblia diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Veja o que a Bíblia está dizendo: que as coisas visíveis, as coisas invisíveis, as coisas espirituais, as coisas materiais, as potestades, os tronos, os domínios, estão todos debaixo do controle e da autoridade do nome de Jesus. Por isso eu quero te dizer nesta noite: nada foge do controle de Deus. Você entende esta palavra nesta noite? Será que você pode dar um glória a Jesus? Será que você pode adorar ao Senhor nesta noite? Nada foge do controle do Senhor. E é interessante que este homem era romano. É interessante que este homem não era judeu. É interessante que este homem ouviu falar de Jesus. É interessante que este homem aprendeu sobre os milagres de Jesus. E ele abriu seu coração para receber a bênção da parte de Deus através de Jesus. Somente uma palavra é suficiente para que a cura chegue. Somente uma palavra. Em Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 3, a Bíblia diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela palavra de Deus. Eu estou aqui nesse estúdio agora. Você está na sua situação, aonde quer que você esteja. Mas eu quero te dizer algo nesta noite. A palavra de Deus é suficientemente capaz para passar pelas vias da tecnologia e chegar aonde você está. E causar fé, e causar mudança, e causar transformação. E apresentar um milagre da parte de Deus na tua história. Jesus Cristo nesta noite, Ele deseja mudar a tua história. Jesus Cristo deseja mudar a tua história nesta noite. Através da leitura desse texto, através da exposição dessas verdades, eu quero te dizer: Deus deseja promover fé no teu coração. Foi isto que aconteceu com este homem. Este homem, nós percebemos que ele teve fé. Ele recorreu a Jesus, pois reconheceu a autoridade que está no nome de Jesus. Será que hoje você pode recorrer a Jesus? Em certo momento, ele chamou os anciãos, que significa, ele chamou as autoridades. Me ajudem a chegar a Jesus. Em outro momento, ele chama os amigos, e os amigos levam informação até Jesus. O que significa isso? Ele procurou os meios possíveis para chegar a Jesus. Será que nesta noite você pode tomar esta atitude de fé e vir a Cristo Jesus? Ele te chama nesta noite. É interessante que este homem, ele apresentou a sua intercessão, ele orou, ele pediu, ele clamou. Será que aonde você está nesta noite, você pode abrir a sua boca e clamar por Jesus? Ele pode agora mesmo. Eu não posso te ouvir aqui do estúdio, mas se eu te ouvir ou deixar de te ouvir, nada vai ser alterado, porque eu não posso fazer nada. Mas aquele que é Senhor sobre todas as coisas, Ele pode mudar a tua vida. Então clama por Ele agora. Clama pelo nome de Jesus. Ele pode mudar a tua história. É interessante, ainda que nós vemos que este homem, ele mostrou uma atitude de humildade. Ele foi um homem que mostrou ali ele mostrou a sua humildade quando ele reconheceu os seus limites. Ele percebeu: daqui para frente nada eu posso fazer. E daqui em diante, somente Jesus. Ele reconheceu que ele tinha autoridade sobre os soldados. Ele tinha estratégia de guerra. Ele tinha preparação e planos e projetos para manter a ordem social. Mas ele sabia: o que depende de Deus, somente Deus. Será que você está entendendo esta palavra nesta noite? Agora deixa eu te dizer, abre a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 8. Eu gostaria de ler com você Mateus capítulo de número 8 e o verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus: e maravilhou-se Jesus. É interessante.
Este homem causou admiração em Jesus. Que tamanha fé! E o texto diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Será que você pode se lembrar comigo que chegou um certo momento que havia um menino, que ele caía no fogo e caía na água, e ele tinha pedido aos discípulos para expulsar aquele espírito mau que estava sobre o menino? Mas quando aquele homem, aquele pai se encontra com Jesus, aquele homem diz: ajuda-me na minha incredulidade. Aquele homem era tão limitado na fé que ele diz assim: eu não tenho fé, eu não creio. Ele precisava de uma ajuda da parte de Jesus. É interessante que a Bíblia vai nos mostrar que Pedro, certo momento, ele vê Jesus andando sobre as águas, e naquele momento que ele vê Jesus andando sobre as águas, ele diz: se és tu, Senhor, me permita ir ao teu encontro. E Jesus o chama, e quando ele começa a andar sobre as águas, de repente ele começa a olhar as ondas, o vento, e ele começa a afundar. E Jesus disse para ele: homem de pequena fé. É interessante que quando Jesus se encontra com Jairo, um dos príncipes da sinagoga, e Jairo diz que a sua filha está doente, Jesus diz para aquele homem: não temas, crê tão somente. É interessante que Jesus encontra-se com a mulher do fluxo de sangue, e aquela mulher toca na orla de Jesus, e Jesus diz assim: alguém me tocou. E ela se apresenta dizendo que tocou na orla do vestido de Jesus. E naquela hora Jesus diz: a tua fé te salvou. É interessante, meus queridos irmãos, que a mulher cananeia, que eu já falei aqui, ela, quando recebe aquela palavra forte de Jesus, dizendo que não era lícito dar os pães aos cachorrinhos, e ela diz assim: mas as migalhas que caem da mesa, isto também alimenta os cachorrinhos. Jesus olha para ela e diz assim: grande é a tua fé. Perceba comigo, meu querido irmão, nós aqui apresentamos diversas situações que pessoas tiveram a sua fé exposta. Pessoas que não tinham fé, pessoas que tinham pequena fé, pessoas, como disse, né, de pouca fé, pessoas que tinham fé, que precisaram de ajuda para crer, pessoas que a fé salvou a ela mesma, era uma fé suficiente só para ela, não era mais para ninguém, só para ela. Outra pessoa, Jesus disse assim: grande é a tua fé. Mas no caso deste homem, no caso do centurião, acontece algo totalmente diferente, que Jesus vai dizer: eu não vi este tipo de fé em todo Israel. Eu quero andar para a conclusão desta reflexão, para dizer o seguinte: eu não sei qual é o tamanho da tua fé. Se a tua fé é tão frágil que não consegue fazer você perseverar. Eu não sei se a tua fé está sendo abalada pelas circunstâncias da vida, o vento soprando, as ondas chegando. Eu não sei se a tua fé é a fé que só salva você. Eu não sei se a tua fé é a fé que só opera para o milagre na tua vida. Você não crê no milagre na vida dos outros, somente em você. Eu não sei se a circunstância que você está enfrentando, você tem fé para influenciar outras pessoas. Ou se a tua fé é de uma grande projeção, como a fé deste homem centurião. Eu não sei como está a tua fé, mas eu sei que Jesus Cristo pode, neste exato momento, mover-se em teu favor por causa da tua fé. Nesta noite, Ele quer mudar a tua história. Nesta noite, Jesus deseja operar um milagre na tua vida. Se você permitir a palavra de Deus
atuar no teu coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ela nasce justamente porque ouvimos, mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir ensinamentos qualquer, não é ouvir um discurso humano, não é ouvir simplesmente aquilo que concerne ao intelecto humano, acadêmico, não. Mas a Bíblia está dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E nesta noite, esta palavra, a palavra de Deus está sendo pregada a você. E Ele deseja hoje operar um milagre na tua vida. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida agora. Entre em contato conosco. 8137979521. Ou então manda uma mensagem para nós. 81994665098. Entrega a tua vida hoje. Te aproxima de Jesus. Se você não pode agora ligar para nós, mandar uma mensagem, se você está nos acompanhando pelas plataformas digitais, você pode agora mandar uma mensagem aí pelas nossas redes sociais, dizendo: eu aceito Jesus Cristo como Salvador. Faça como este centurião hoje. Chegue perto de Jesus, se aproxime de Jesus, o milagre vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Ele está aqui para operar um milagre, Ele está aqui para mudar a tua história. Jesus Cristo, Ele pode fazer grandiosas coisas. Concluo com esta reflexão, lhe dizendo o seguinte: às vezes nós estamos esperando como Naamã. Ele esperava que o homem de Deus colocasse a mão sobre ele. Ele esperava que algum movimento acontecesse. Às vezes, nós estamos esperando um milagre, como Josué, dando as voltas sobre Jericó. Às vezes, nós esperamos que Jesus faça lodo e coloque nos nossos olhos para corrermos para o lago, para o tanque, para sermos curados. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Às vezes Jesus também opera somente com uma palavra. Não é um discurso, não é uma mensagem longa, é uma palavra. Uma palavra só é suficiente para te curar. Uma palavra só é suficiente para mudar a tua história. Uma palavra de Jesus pode dizer hoje: para a tempestade na vida desta serva. Uma palavra hoje pode dizer: a enfermidade foi até aqui, não mais adiante. Hoje uma palavra pode abrir uma porta de emprego para você. Uma palavra pode trazer paz para o teu coração. Uma palavra pode te dar sono, você que está sem dormir. Uma palavra hoje pode tirar este sentimento suicida do teu coração. Uma palavra pode reconciliar uma família. Uma palavra pode trazer perdão. Uma palavra. Aleluias. E Jesus hoje deseja fazer isto na tua vida. Recebe a palavra de Deus, entrega a tua vida ao Senhor, espera nele e grandiosas coisas Ele há de fazer em nome de Jesus.